Delano, como foi que o design entrou na sua vida? Bem, eu sou de uma geração que ninguém sabia o que era design, né? Então, eu mesmo fui para a universidade sem saber o que era design. Isso porque na época que eu fui para a universidade, o curso se chamava Desenho Industrial, né? E ali na época também, hoje o ensino médio, né, mudou as tecnologias, então na época tinha o científico, né? E no terceiro científico você ia, era o último ano do ensino médio que você ia para, no caso, se preparar para o vestibular, que hoje também não existe mais, né? E eu desenhava na adolescência, inclusive é interessante porque fazendo resgates eu me recordo que eu cheguei a fazer marcas, né, na adolescência, o que não é uma coisa muito comum, né? Geralmente na adolescência a gente desenha coisas aleatórias, né? Mas eu cheguei a até participar de concursos e ganhar concursos nessa época, sem saber nada de design, sem saber. Hoje a gente vê, por exemplo, adolescentes que já sabem que é design e até trabalham, né, com design. Então, o que me pegou naquela altura foi a palavra desenho. Então, naturalmente, eu iria fazer arquitetura. Só que aqui em São Luís não tinha um curso de arquitetura, né? E eu tinha acabado de entrar também num trabalho. Primeiro como estagiário, o trabalho não tem nada a ver com o design. Era num banco, né? E estava ganhando ali um dinheiro que era para quem tinha o privilégio de não precisar trabalhar para viver, né? Era um dinheiro ali que era bacana, né? Para aquela época, né? Então, o que me pegou foi a palavra desenho, né? E foi na universidade que eu comecei a entender o que era design, mas principalmente foi nos eventos, né, de estudantes. Eu acho que a tomada de consciência, assim, do que era a proporção, do que era o poder do design, enfim, do que o design poderia proporcionar na vida das pessoas foi o primeiro N-Design em Curitiba, né? Que foi realmente, hoje pensando em todos os N-Designs, tanto os que eu tive a oportunidade de participar, até organizar, enfim, foi assim um N-Design muito icônico, porque ele teve o dedo do finado Jaime Lerner, né? Então, o próprio Jaime Lerner contribuiu, né, com a universidade na época para fazer um evento que foi imenso, assim, que envolvia várias partes da cidade, enfim. Então, e a própria cidade estava vivendo aquela efervescência, Curitiba estava vivendo a efervescência das transformações urbanísticas que essa gestão tinha, as gestões, né, porque ele foi prefeito mais de uma vez, tinha feito na cidade. Então, eu me lembro muito bem, quando eu pegando o ônibus nas estações tubo, hoje, enfim, é uma coisa normal, mas naquela época você pegar o ônibus entrando naquela estação tubo futurística, a gente está falando de 91, né? Aquilo era uma ideia de futuro possível, né? Então hoje eu vejo que esse N-Design, porque eu entrei ali 90, segundo semestre 90,
mas a própria realidade da UFMA era outra. A gente tinha aula num prédio que hoje é chamado SEB Velho, né? E que era muito precário, tudo era muito precário, assim. Então, eu estava feliz de estar em uma universidade pública, de ter passado no vestibular, mas não tinha ideia. Eu estava ali na folia, né? Nos primeiros semestres, os 2 primeiros semestres, no primeiro e segundo semestre, porque eu fui pro N no segundo semestre segundo semestre, no meu segundo semestre, que foi o primeiro semestre de 91, né? Foi em julho de 91. Então, foi ali que eu falei, cara, é isso que eu quero. Na verdade, eu não queria. Eu descobri ali que eu não queria arquitetura, eu queria estudar design mesmo, né? Foi ali que eu tomei consciência, que eu tive que eu assisti várias palestras com pessoas que depois eu tive a oportunidade de ler os livros que essas pessoas escreveram, enfim. Então, falei que a chave mudou. Legal. E quando foi que veio a ideia de ser professor, de estar no magistério? Foi um puro acidente, assim, porque eu estava ali, a gente está falando de 98, eu estava ali tentando. A realidade do design em São Luís era muito complicada por outros motivos. Hoje é complicada por causa dessa forte precarização do trabalho que está acontecendo agora, mas na altura ninguém sabia, né, o que era design. Então, eu me lembro que o meu primeiro trabalho de design foi justamente por causa do sexto N que foi organizado, que eu e alguns colegas organizamos na UFMA, né? E aí, na altura, tinha inclusive uma empresa de informática que funcionava no Monumental, que era de um amigo que eu trabalhei no banco. Essa altura eu já tinha dado a louca e tinha largado o banco. O banco, na verdade, eu trabalhava na área de computação do banco, né? Que antigamente se chamava Centro de Processamento de Dados, né? CPD. E aí, em 96, quando eu estava organizando esse evento, e também eu já estava ali com a consciência de que eu não queria ser profissional de informática, né? E que eu tinha que tomar alguma atitude em relação a isso. Eu comecei a vislumbrar com alguns colegas da UFMA, da gente pensar em fazer uma tentar empreender, né? Tentar empreender, ver uma forma da gente começar ali a atuar realmente de verdade no mercado. Mas a complicação era que, para o que a gente gostava, o design gráfico especificamente, o próprio curso da UFMA era um curso com foco em design e produto, então a gente dependia muito das optativas, né, das disciplinas optativas que existiam, que tinham foco no design gráfico. E me juntei com um colega que também gostava da mesma coisa, e a gente começou a pensar em fazer algo, né, em relação a isso. E só que veio aí o N Design, o sexto N Design, e a gente ficou focado no sexto N. Só que no próprio sexto N, esse amigo que tinha uma empresa de informática, né, de suprimentos mesmo, né? Naquela época, a gente está falando de uma época onde realmente os PCs começaram a se popularizar, ter uma impressora, né,
que eu acho que muita gente hoje não tem, nem sequer tem em casa, né? Até melhor você mandar imprimir em algum lugar do que ter impressora em casa. Ou ter um scanner, né? Era uma coisa que era um sonho, né? Eu me lembro que o scanner era, sei lá, mais da metade dessa mesa, que é o tamanho do scanner. E aí, esse amigo da informática foi visitar, ele nos ajudou emprestando equipamentos para o InDesign, né? Ele não doou os equipamentos, mas ele emprestou uma impressora, emprestou um scanner e tal, não sei o quê. E ele foi uns dias visitar o evento e ficou também maravilhado, né, com o que ele viu. E aí ele perguntou se a gente podia fazer uma marca para ele, né? E que quanto custaria isso, tal, não sei o quê. E aí eu e esse meu colega a gente faz. Então eu tinha conquistado, né, meu primeiro computador, ainda ali batendo cabeça usando e tal, e aí a gente fez um acordo que a gente faria o projeto, na verdade um projeto integrado da marca e das peças de mobiliário de exposição da loja, né, no Monumental. E aí a gente conversou e falou assim, a gente quer uma impressora e um scanner. E ele topou. E a gente fez um projeto, na verdade, que hoje seria quase um design total da loja, enfim, porque era só, a gente recebeu só o, a casca, né? Não tinha nada arquitetônico para ser feito, né? E a gente fez o mobiliário e a marca. E um manual de marca, né? Porque e aí vem os livros, né? Porque tudo que a gente que eu tive a oportunidade de fazer nesse primeiro momento tinha muita relação também com uma mania de a cada N design que eu ia comprar livros, enfim, né? E por isso eu tinha uma bibliotecazinha ali interessante e foi o primeiro manual de marca que eu fiz. A gente está falando ali de 97. E na sequência, com esse manual, eu tive a oportunidade de visitar lugares, né? E aí eu fui literalmente bater na porta das pessoas com esse trabalho e consegui um segundo cliente que foi o Calhau Praia Hotel, né? Que inclusive a marca está lá até hoje do mesmo jeito, né? Se a gente está falando de 98. Só que era tudo muito difícil e é engraçado porque também esse é um tema hoje que me impacta muito, né? A gente pode falar até mais à frente, que é a questão do trabalho no design, né? Então, porque naquela época era precário porque as pessoas simplesmente não sabiam o que aquilo era, o que aquilo poderia proporcionar para empresas, enfim, né? E eu queria muito trabalhar e viver, né, com design, né? Só que eu não conseguia. Eu morava na casa dos meus pais e tinha saído desse emprego que me pagava bem para aquela época. Só que não dava para ter nenhum tipo de voo solo, de pensar em morar sozinho, essas coisas, não tinha como fazer isso. E aí surgiu, aqui no Selma, uma oportunidade
de dar aula, na verdade, foi mais ou menos concomitante, né? Foi um semestre, foi o Selma, que eu fui convidado para substituir uma professora que tinha adoecido. Foi uma situação assim mesmo no meio do período, né? Então, foi até o professor Emílio, né? Que ele ainda está aqui? O professor Emílio que disse: "Ó, Delano, surgiu uma oportunidade, uma professora adoeceu, vai tirar a licença, tu poderia substituir só esse resto de semestre dela." Então eu peguei uma disciplina no meio do semestre, e muito por causa da experiência que eu já estava tendo, enfim, a disciplina da produção gráfica, né? E foi justamente que eu vi assim, olha, talvez seja um caminho para ter algum rendimento, né, fixo, falando de uma coisa que eu gosto, que é design. Então surgiu essa oportunidade aqui no Selma, e na sequência teve o concurso da UFMA para professor substituto. E por isso, acabei ficando, a professora não voltou mais, acabei ficando no Selma e fiz. Aí teve esse período de compra substituto na UFMA, e desde lá, desde, a gente está falando de 98, eu só passei um ano sem dar aula, né? Foi o ano de 2002, e depois os anos do doutorado, né? Agora recentemente. Então, direto, desde 98 na sala de aula, me equilibrando entre experiências profissionais e pedagógicas. Por falar em experiências profissionais, teve a Caruana, né? A empresa Caruana, que eu participei também desse projeto teu. Mas em algum momento o teu foco mudou um pouquinho, né? Acho que com o doutorado, quando ele chegou, a maneira de fazer design, os teus projetos mudaram um pouquinho de foco, né? Para design social, tecnicamente falando. E eu queria saber como que ocorreu essa mudança e o que que o futuro te reserva. Se tu vais potencializar isso, se tu vais eventualmente ficar aberto para outras coisas, como é que isso vai funcionar para ti? Na verdade, essa questão social sempre foi muito latente em mim. Tanto que na própria tese de doutorado, agora, o primeiro capítulo é justamente um resgate de onde saiu esse interesse na área social. Enfim, tem relação com alguns professores da graduação, com alguns autores que eles me fizeram conhecer, né? Então, foi na graduação que eu li Gibbon Zip, que eu li Papanek e outros autores, enfim. E tinha um professor, dois professores que eram muito preocupados com essa questão social, né? Os dois não estão mais aqui, né? Que é o professor Sabarros e o professor Pereira. E eles tinham muito essa discussão da necessidade, inclusive, do design se voltar para as questões daqui, né? Do Maranhão, né? De São Luís, do Maranhão, enfim. Isso ficou lá
muito forte dentro de mim, mas ao mesmo tempo não não via como isso ser materializado num trabalho, né? Como até hoje é muito complicado as pessoas viverem atuando na área do design social, sobreviverem, né? Então isso tem sido uma questão muito forte agora nas experiências que eu estou fazendo, tanto na extensão como de pesquisa, que é a questão da sustentabilidade financeira e social do trabalho nesse campo do design social, né? Então, ao mesmo tempo, a própria experiência da Caruana me mostrou assim que talvez os modelos de relação de trabalho já estavam ali implodindo, né? Eu tinha uma, talvez vocês não sentissem, vocês que estavam na Caruana não sentissem no dia a dia, mas gerir qualquer tipo de empresa é um esforço muito grande, né? E gerir uma empresa que tinha que movimentar ali um valor para manter aquela casa onde foi a Caruana, para manter os sonhos de quem trabalhava lá também, que era uma preocupação muito forte da minha parte, imaginar como você que tinha filha já, Leão casado e outras pessoas, enfim, que estavam ali na Caruana com vários sonhos, mas que sonhos que dentro de uma estrutura capitalista passam, né, por você pagar as contas, né? Eu comecei a me questionar que primeiro que eu estava infeliz mesmo, que eu não conseguia nem eu pagar as contas, como também via que vocês estavam ali muito focados num ambiente que era muito rico em termos de informação, de trocas, enfim. Eu sempre brinco que eu desconheço um WhatsApp de uma empresa que deixou de existir, né? A gente tem um grupo de WhatsApp até hoje com todas as pessoas, ou quase todas as pessoas que fizeram parte da Caruana. E é muito bom ver que essas pessoas cresceram depois e vivem de design. Todas elas vivem de alguma forma do design, até mesmo aquelas que não eram da área do design, se veem um pouco designers, né, por causa daquela experiência na Caruana. Então a mudança de foco, ela tiveram vários fatores, né? Primeiro essa experiência, esse questionamento em relação aos modelos de trabalho no design, e ao mesmo tempo toda essa dificuldade de gerir um estúdio de design e mais questões anteriores, como a que eu já falei, né, sobre a influência desses professores e autores, e também o próprio sexto N Design, que teve como tema democratizando o design. Ele foi um N que falava sobre design participativo, mesmo antes da gente saber o que era design participativo, né? Na verdade, o termo design participativo é bem anterior, né, dos anos 70, enfim, mas eu não me recordo naquela altura da gente tratar isso como um campo, né? Tanto a área design social, discussões sobre ética no design já existiam desde a graduação, e esses professores que eu falei já abordavam, né, essa questão de você
ter uma preocupação relacionada com os impactos do trabalho do design na vida, né? Porque a gente pensa que o design somente causa, é vendido isso, né? Que o design é a solução, mas muitas vezes o design é o próprio problema, né? Então, e teve isso, os professores, teve também a minha própria relação com o branding, que sempre foi muito crítica. Porque eu entrei de cabeça nesse tema no Rio, né? E por isso fui convidado para montar uma disciplina lá na graduação da PUC do Rio, quando nenhum curso de design lá, pelo menos no Rio, não tinha, mas sempre dentro de uma perspectiva crítica a respeito dos impactos e também da forma como essa relação do design com a publicidade tinha construído uma série de problemas éticos, né? Tinha constituído uma série de problemas éticos em relação ao consumo, tanto a consumir coisas que a gente não precisa, vender coisas que não são as coisas que estão sendo divulgadas, propagandeadas. Isso é engraçado porque ontem mesmo eu postei uma coisa sobre aqueles sobre os refrigerantes que não parecem refrigerantes, né? Que são vendidos como se fossem águas saborizadas, né? H2O da vida, né? E como isso tem muito dedo do design, né? Aquelas embalagens são feitas para confundir, né? A identidade dessas marcas, o nome, tudo é feito para confundir e pensar e fazer com que as pessoas pensem que aquilo não é um refrigerante, né? Que aquilo não causa os problemas de saúde que um refrigerante pode causar. Então, à medida que eu ia entrando, me aprofundando no branding e tentando também ali até trazer aspectos éticos a respeito dessa atividade, desse campo do design. Hoje eu sou um crítico bem feroz, eu preciso até escrever sobre isso, né, sobre essa mudança de chave, mas ela sempre teve comigo essa questão por que se usa a identidade das marcas, né, para literalmente enganar as pessoas, né, dentro desse contexto de consumo, do contexto capitalista, enfim, né? Então, tinha já esse incômodo, tinha também essa questão do social que estava ali reprimida literalmente, porque eu falei, cara, não vou largar as coisas que eu tenho agora para poder colocar uma palavra aqui, mas não me entendam mais, viver de luz, assim, enfim, eu estava muito preocupado ali naquele momento em também conquistar coisas materiais, ter uma casa, enfim, tudo, e o foco foi justamente num design mais comercial e não um design com esse foco mais no social. Então, tem relação com esse momento da minha vida, pessoal especificamente, onde eu começo a me questionar o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Assim, tipo, por mais que eu traga críticas da sociologia, da psicologia, enfim, e de outras áreas das ciências sociais a respeito desse impacto do trabalho do branding, né?
Me parece que as pessoas ainda estão muito empolgadas, muito, muito fantasiadas seria a palavra, não sei dizer qual seria, mas muito motivadas mesmo a conduzir essa ideia de que o design, através do branding, tem um certo poder de convencimento, e isso é legal, independente de qualquer coisa, isso é interessante, e você pode usar esse conhecimento de qualquer forma, não interessa os impactos, enfim, o que vai acontecer depois, porque na verdade você está cumprindo com o papel do design, que é facilitar trocas, facilitar o consumo de coisas, então você tá ajudando o teu cliente a vender o que ele faz, né? Mas o ápice disso tudo foi design para política, né? Então, para manter a Caruana, eu me vi num dado momento ali tendo que aceitar trabalhos de políticos, de campanhas políticas, e aí eu vi, cara, que nós, inclusive, estávamos usando conhecimento de branding para ajudar pessoas que não eram lá, enfim, pessoas com uma história muito, muito bonita, né? Então ali foi... tem também uma coisa que me impactou muito, que foi o trabalho da marca territorial do bairro do Desterro. Então, cronologicamente, as coisas da graduação, o meu olhar crítico com branding. Em 2007 eu trabalho no Desterro. 2011 eu trabalho com um projeto de inovação chamado Dreaming, né? Um projeto de inovação social, que foi inclusive nele que eu conheci meu orientador do doutorado, enfim, que é meu amigo, então, e que a gente faz coisas juntos atualmente, pesquisa junto. E a consciência de que eu não sou um bom empresário, entendeu? Então, para fechar o bolo, assim, tipo, eu não sou muito bom empresário, porque eu me lembro de uma pessoa falando assim, mas você está muito preocupado com os salários desse pessoal, tu tem que ganhar dinheiro, cara. A forma, eu escutei isso, a forma é isso mesmo, você tem mais experiência, eles estão aprendendo contigo, e você tem que ter consciência de que você, por ser coordenador desse estúdio, de ser diretor do estúdio, você tem que ganhar mais, eles têm que ganhar menos, e é assim que as coisas funcionam. Eu falei, não, cara, isso para mim não basta, porque eu estou trabalhando com gente e enfim, eu nunca soube demitir ninguém, e sempre fui muito preocupado com essa questão do crescimento, não só como pessoa, mas também o crescimento financeiro dentro do design, literalmente financeiro, porque, tipo, como é que as pessoas vão viver com isso aqui, né? Com o design. Então por isso, eu decidi que aquele era um momento para eu, de repente, tentar investir no doutorado. Um momento de... primeiro foi a decisão de fechar a Caruana, depois veio essa vontade de voltar a estudar e de repente focar naquilo que eu queria atuar desde a graduação, e isso hoje só é possível porque eu sou servidor público, porque eu tenho uma segurança material financeira do meu salário, então é fácil você trabalhar com a área do design social quando você tem, né? Não é que seja fácil, é mais seguro você
trabalhar com a área de design social quando você tem como pagar suas contas, né? E essa questão foi uma questão fundamental, que inclusive finaliza a minha tese de doutorado, que é justamente essa questão de onde está o dinheiro para financiar o trabalho social, né? O trabalho social como um todo, não só do design. Então, como, por exemplo, eu faço com que os estudantes que eu tenho hoje, vinculados, por exemplo, ao Laboratório de Design Social da UFMA, o LabD Cidade, né, o Laboratório de Design Social da cidade, como é que eu faço para esses estudantes que estão interessados na área social depois viverem desse trabalho com foco no design social, né? Onde é que está o dinheiro? Está em editais? Né? Está na possibilidade de parcerias público-privadas? Né? Tá no trabalho de coletivos, enfim, coletivos que pensam outras formas de financiamento que possam permitir que essas pessoas façam o trabalho de design social pro bono, porque elas estão recebendo de outro lugar, né? Então são essas discussões que eu estou envolvido no momento. Essa transição foi uma transição longa, mas sempre esteve comigo. Uma transição que eu conto muito bem no primeiro capítulo da tese, assim, tipo, foi um capítulo psicanalítico, literalmente, assim, é como se eu estivesse no divã contando, assim, por que que eu fiz essa transição e por que eu não penso em voltar para o estágio anterior, apesar de que todo o conhecimento que eu aprendi nessa fase mais comercial ainda é muito relevante, tanto para dar aula, né, na UFMA, porque eu não estou preparando estudantes só para serem pesquisadores, mas também muita gente quer atuar no mercado, quanto para dar suporte às organizações sociais que a gente tem colaborado no LabD Cidade. Legal. Delano, olhando a tua jornada, que a gente se lembrou magistralmente aqui pra gente hoje, né? Começo, meio, futuro, tudo isso. O que que o design trouxe para você? Olha, o design me deu muita coisa, né? O que eu tenho hoje em dia, tanto materialmente, enfim, as pessoas vão pensar que eu sou materialista, mas não é porque eu acho que é importante as pessoas terem casa, terem conforto, enfim, todas as pessoas, não só algumas, né? Mas eu acho que é uma profissão, pode ser muito petulante o que eu vou falar aqui, mas me parece que é uma profissão que prepara as pessoas para a vida, para fazer qualquer coisa. É, a própria forma do design, ela, a forma do pensamento do design, ela te prepara para lidar com questões complexas, entendeu? Para situações que são desconfortáveis, enfim. Então, eu me vejo no meu cotidiano funcionando como um designer quase todo o tempo, tanto para resolver questões que são muito relacionadas com o campo do design mesmo, entendeu? Desde, sei lá, consertar alguma coisa em casa, como também quando eu estou conversando com
os coletivos que a gente colabora lá no Coroadinho, né? Então, eu vejo o design como uma forma de você ter consciência é, é, da, dos recursos que estão disponíveis para aquela situação e como você conecta esses recursos, né? Ele te dá uma ideia muito poderosa disso. E acho isso muito interessante porque, por exemplo, na Inglaterra, há muitos anos o design é ensinado no ensino médio, né? Então, acredito, inclusive, eu posso comprovar essa experiência porque nós recebemos muitos estudantes do IFMA, inclusive do curso de design do IFMA, né? E é impressionante como eles chegam realmente com uma capacidade de articulação muito maior, uma compreensão do todo, uma compreensão dos aspectos que a vida perpassa por diversas questões, questões políticas, econômicas, sociais, enfim. Eu vejo como esses estudantes do IFMA, que vêm do curso de design principalmente, mas de outros também. Isso é engraçado até porque isso tem a ver com a discussão do novo ensino médio, né? E parece que o Brasil tem as soluções, mas não as aplica, né? Porque bastava replicar os institutos federais em todo o ensino médio, a gente estava com um ensino de qualidade, de excelência, e teríamos aí, enfim, essa discussão de como seria o ensino no futuro, né? Acho que o futuro já está ali, né? Nos institutos federais. Então, o design para mim me trouxe uma grande consciência do que eu sou, do que eu posso fazer, como eu posso usar os meus conhecimentos, os meus recursos, para que utilidade, enfim, para inclusive coisas ruins, enfim. Eu não estou dizendo que todos os políticos são ruins, viu? Antes de mais nada, enfim, eu acredito na política, inclusive na política partidária, enfim, institucional, né? Acredito muito mais na micropolítica do cotidiano, mas, enfim, acredito também que há pessoas bem intencionadas, apesar do sistema ser corrompido, né? Enfim. Mas eu acho que o design devia ser ensinado no ensino médio, porque ele prepara realmente as pessoas para muita coisa. Dá realmente uma compreensão. Por isso que, inclusive, o termo da moda, o design thinking, né? Que está na moda há alguns anos já. Assim como o branding já teve na moda há alguns anos antes, né? Engraçado, são sempre termos em inglês, né? E o que eu vejo é que pergunta é para o futuro, né? Eu vou continuar a minha jornada como professor, pesquisador. Estou aberto a outras possibilidades, talvez, não sei, se surgir algo na gestão pública, não como candidato, vereador nem nada. Estou falando assim, colaborar com políticas públicas, enfim, com pessoas que estão nessa política institucional, enfim, e que tenham foco nessa questão, nas questões que são importantes para mim,
que é a diminuição das desigualdades sociais, o acesso ao direito à cidade, né? Tudo que proporciona uma vida digna na cidade, educação, lazer, saúde, enfim, todas essas questões. Penso que nos próximos anos, eu sempre fui mudando também, né? Mas penso que nos próximos anos, inclusive é o que a pessoa, muita gente, obrigado por essa oportunidade, porque muita gente não entende essa minha mudança de chave, assim, literal. Mas acredito que quero atuar, até porque a UFMA me proporciona isso, né? Essa possibilidade de ter esse foco, de poder estudar, de poder aprender muito com as organizações que a gente tem colaborado, de entender que até mesmo quem não, até mesmo não, enfim, que existe design fora da universidade, que existe pessoas que são designers não especialistas, porque não, quando a gente vai para a universidade a gente aprende, enfim, a lidar com a questão de design, se torna especialista em design de alguma forma. Mas existe todo um universo projetual, de um pensar projetual nesses territórios, por exemplo, que a gente tem atuado com o LabD Cidade, que é muito forte, que é muito potente, porque trabalha em contextos que são muito hostis, assim, de poucos recursos, contextos que são violentados pelo Estado, né? Então, recentemente, inclusive, até tinha isso em mente, mas escutei que as pessoas chamam bairros periféricos de bairros violentos, quando na verdade a gente devia chamá-los de bairros violentados, né? Então, vou passar a usar esse termo, inclusive, bairros violentados, porque o que a gente vê quando vai é justamente isso, uma violência constante do Estado, né? Um esquecimento e uma aridez, uma construção realmente de diversas situações que a gente vê que são intencionais. É como tipo assim, vamos deixar essas pessoas viverem da pior forma possível, quem sabe elas desaparecerão. Então são bairros realmente violentados e eu gostaria de continuar atuando para melhorar esses contextos, para na verdade para ajudar as pessoas que já estão lá e que sabem quais são os problemas, né? Porque eu acredito nisso. A gente tem atuado com as organizações que nasceram no Coroadinho, né? Que são de pessoas que vivem no Coroadinho, que é a 8ª maior favela do Brasil. Então, o futuro, como diz o ditado, a Deus pertence, mas eu me vejo nos bons próximos anos atuando nesse campo do design social, especificamente na cidade de São Luís, mas não só, Maranhão, e parcerias com outros colegas, pesquisadores de outros estados, quiçá de outros países. Então, é isso.